52, versículo 11 e 12. Quem achou? Amém. Nós fizemos essa mudança, né? Todo culto de Santa Ceia ou da irmã, a gente bota no domingo antes e no outro o pessoal fica ali pela manhã ou pelo dia para ver sua mamãe, né? E à noite tem culto, né? Mas Deus sabe tudo. Vamos lá. Versículo 11, 52, 11. Retirai-vos e sai dele. Não toque coisas imundas. Sai do meio deles. Purificai-vos, vós, que elevai-vos ao tecido do Senhor. Porque não sairá apressadamente, e nem vos irás fugir, porque o Senhor irá diante de vós, e Deus de Israel será a vossa retaguarda. Pode sentar. Amém? Irmão, para o Senhor. O texto já vem logo confrontando cada um de nós, né? Está dizendo: retirai-vos e sai daí e não toque coisas imundas. O Senhor, quando Ele chama seu povo, Ele quer que seu povo se santifique. Ele quer que seu povo se purifique. Lá no livro de Apocalipse diz: quem é puro e quem é sujo se suje mais. E tanto na Babilônia como no Egito, a ordem, os que estavam lá mesmo cativeiro, mesmo os presos lá, tinha que se santificar, eles tinham que se limpar. Você vê que ninguém obrigou a ele, a Daniel. A primeira coisa, quando ele chega, ele foi levado para o cativeiro a outro país, o país da Babilônia, né? Na cidade dos caldeus. Ele propôs no seu coração a não se contaminar, né? E olha que era a livraria do reis, era a comida do rei, aquele banquete de reis, dos reis. Mas eu acredito que Daniel desconfiou que ali era algo consagrado a outros deuses. Ele preferiu arriscar a vida dele, começar com o grupo, pedir por 10 dias, comer do legume, beber da água, e depois 10 dias o servente dele estava melhor do que os outros. Amém? E o desejo de Deus, quando nós saímos do mundo, é que a gente se purifique, que a gente não toque mais em coisa do que imunda, que nós não pratique as coisas antigas, quem mente não mente mais, quem xinga não xinga mais, quem adultera não adultera mais, quem faz coisas que não convém não passa mais. O desejo de Deus é que nós não toque mais em coisas imundas. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passou. Você quer ver o maior sinal de que você está em Cristo? Que aquelas coisas velhas antigas, ela não tem mais poder sobre você. Tem pessoas que quando ela bebia, olha para a cachaça tem nojo, o cigarro tem nojo, vai droga tem nojo, porque Deus fez a obra na vida dele. A Bíblia fala: se verdadeiramente Cristo nos libertou, verdadeiramente você está o quê? Livre. E a ordem aqui é que ele não tocasse em coisa imunda, principalmente, eu estava falando com Linda, com o sacerdote, e com o seu senhor, aqueles que tocam nos utensílios da carne de Deus. Como é que eu toco nos utensílios da carne de Deus? Como eu sou pastor, ou sou obreiro, e lá fora eu estou praticando coisas erradas. Ou eu sou membro, já sentei, já está praticando coisas erradas. Então Deus está dando um alerta, que nós não viemos tocar, nós que tocamos no utensílio, aleluia, da casa do Senhor, tocar em coisas imundas. Aleluia. Se nós já saímos do mundo, o mundo não pode estar dentro de nós. A Bíblia fala que Deus avisou Abraão, dizendo: escolherei eu alguma coisa do amigo Abraão, vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí então dentro de Abraão, o espírito intercessor, a chamada de intercessão, a oração intercessora começou a orar por toda Sodoma e Gomorra. Deus peça que se tiver 10, Deus pelo
do amor dos 10 é o quê? Eu salvarei todo mundo, mas só tinha Ló. Só tinha Ló e sua família. E Deus mandou que o quê? E os anjos fossem lá. E os anjos foram. E mesmo assim aqueles homens queriam praticar o quê? A maldade dos anjos. E Ló, né, na sua pobreza, queria até suas filhas virgens, mas eles queriam aqui, mas ele não sabia que estava lá, eram os anjos do Senhor. E Sodoma o quê? E Gomorra. E o Senhor mandou que tirasse a família de Ló, mas não olhasse para trás. Mas a esposa de Ló olhou por quê? Para trás. Por que a esposa de Ló olhou para trás? Porque, irmão, ela saiu de Sodoma, mas o coração dela não saiu de Sodoma. Tem pessoas que saíram do mundo, mas o coração dela não saiu do mundo. Tem pessoas que saíram lá da guarda, isso, aquilo, mas não saiu do mundo. Então, irmão, se você saiu do mundo, se você saiu de Sodoma, não olhe mais para lá, não. O mundo não tem mais nada para oferecer, hein? E principalmente aquele que apoiou muito no mundo, na verdade, não é? Tem pessoas que apoiam muito no mundo, apoiam nas drogas, apoiam nos bichos, apoiam na jogatina, apoiam qualquer coisa. Se Deus não tirou de lá, você vai olhar para lá, para quê? Para Sodoma, para quê? E Deus vai dizer, ó, não toque em você. Não toque, o Senhor está falando aqui muito grave. Para mim você retirar, e sai, e não toque coisa imunda. Sai do meio deles e purifica, quer dizer, Deus está mandando sair do meio. Não quer dizer que você, irmão, sair do meio, você não vai poder trabalhar. Porque quando o sol demanda, ele manda para o justo. Quando ele manda a chuva para o justo e para os justos. Nós vamos estar o quê? Trabalhando no meio de quê? De ímpios. Trabalhando no meio daquelas pessoas que não conhecem a Deus. Por ele não conhecer, ele vai praticar coisas erradas. Mas quem não deve praticar, quem não deve se deixar se levar, somos nós. Até mesmo para quem blasfema a doutrina, até mesmo para quem as pessoas que lá no outro só é crente, agora está cometendo esse tipo de coisa. É crente, mas não, mas o Senhor está dizendo, sai do meio deles, né? Não toque coisa que é imunda. Então, irmão, nós precisamos ter certeza que já se convertemos de fato e verdade. Ela olhou para o quê? Sodoma. Porque o coração dela estava lá, que a coisa lá que ela gostava. E a ordem, quando Deus dá uma ordem, nós temos que cumprir. O Senhor disse, não olhe para trás. Foi a mesma coisa o profeta novo e o profeta velho. Deus deu uma ordem que ele profetizasse sobre o altar e não comesse nem bebesse ali no meio da caminhada. Aí o profeta velho ficou sabendo, né? E foi por Isaac, encontrou ele lá e disse, agora o Senhor me apareceu, não sei o que, vai. E ele morreu, capitulando. Porque ele descumpriu a ordem de Deus. E nós não podemos descumprir a ordem do Senhor, né? O Senhor está sendo glorificado, e vós que levar o santuário, o utensílios da casa de Deus. Deus estava mandando que ele se santificasse, que ele se purificasse, que ele não tocasse nada no mundo. Você lembra que toda vez que Deus vai fazer algo grande, ele faz uma purificação. Quando houve o desafio dos 400 profetas de Baal, ela disse, vocês são muitos, invocam seu Deus primeiro. Eles invocaram até o meio, carregador, mas o meu Deus não respondeu com nada. Mas quando chegou a vez de ele teve que reparar o quê? O altar. O altar não pode estar trincado, quebrado, não, irmão. Ele teve que restaurar o altar, botar as pedras, botar água. Ele teve que restaurar o altar. E quando ele acabou de restaurar o altar, ele fez uma oração. Ele disse, Deus, tudo conforme a tua palavra. E quando ele acabou de orar, Deus respondeu com fogo. E quando Deus responde com fogo, ele está provando a obra, irmão. Ele está provando aquilo ali. Mas o altar teve que ser restaurado. O altar teve que ser consertado. Nós precisamos consertar de fato, de verdade,
ao nosso altar. E aí quando Deus respondeu o povo se prostrou e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Porque o pecado e a santidade não pode andar. Não pode andar. E aqui o Senhor está mandando fazer um conselho e dizendo: porque não sairá apressadamente, né? Dizendo que ele não ia sair apressadamente, que nem fugir. Não, quando a gente não santifica, estamos na presença de Deus, pode estar o maior levante contra a nossa vida. A gente não vai sair nem fugido, né? Como o texto fala aqui, que a gente não vai sair, não sairá apressadamente e nem fugido. Deus não vai permitir que a pessoa saia apressada, né? Porque a sua confiança vai estar em quem? Vai estar em Deus. E aqui está dizendo que Deus será a nossa retaguarda. Você sabe o que é uma retaguarda? Você está indo na frente do altar com você, ó. E ninguém pode se trocar, porque você tem um dono. Você sabe que dono é esse? Jesus Cristo. Então aqui está dizendo que porque não sairá apressadamente e nem vos irá fugir, porque o Senhor irá diante de vós, o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Mas Deus mandou que eles se purificassem, que saíssem do meio deles, que não se contaminassem com o pecado. Irmão, a Bíblia fala, lá no livro de Mateus 24, está dizendo que por amor, por habilidade se alastar, o amor de muitos se enfriará. O amor de muitos vão se enfriar, porque o pecado vai se alastar, vai se aumentar. Mas os que perseverar até o fim será salvo. Amém? Amém. Vai vir muito encantamento, vai vir muita coisa, vai vir muita atração para que a gente venha ceder, né? Mas os que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho será pregado por testemunha até os confins da terra, até a última pessoa. Aí verá o fim. Mas antes de vir o fim, irmão, a iniquidade vai se multiplicar, a iniquidade vai aumentar. Vai haver os escândalos. Mas não olha para os escândalos, olha para Jesus. Quem te chamou foi quem? Quem te escolheu foi quem? Foi Jesus que te escolheu. Mas os que perseverar até o fim será salvo. Então o Senhor aqui está dando uma ordem para a liderança, para o sacerdote, para o povo dele, que não olhe para trás, que não faça como mulher de Nó, ainda estava com o coração voltado para a Sodoma e Gomorra. Às vezes a pessoa está na igreja, mas não está com o coração voltado para o mundo, para o pecado, para os prazeres. E a Bíblia diz que ama o mundo, se torna inimigo de Deus. Porque o mundo só tem duas coisas: a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. Irmão, você vai ver tanta coisa aí, que aos seus olhos são bonitos, mas o fim é morte. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se você trabalhar o mês todo, aí tem pessoa que é até curioso, né? Que esse seu salário caiu, né? Aí caiu lá. Mas se você pegar a sua vida toda, o salário do pecado também será a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia! É a vida eterna, irmão. A gente não pode abrir mão da nossa salvação. Nós temos que continuar a tomar essa decisão de olhar para quê? Para frente. Nós precisamos continuar a olhar para frente, com luta, com calma, com prova, né? Você tem que olhar para frente. A ordem foi dessa, por aumentar a dignidade, o amor de muitos vão se enfriar, mas os que perseverar, os que não desistir, os que persistir, será salvo. Diga aí a pessoa que está falando com essa decisão: é continuar com Jesus, é não abrir mão dele, é continuar na fé, não olhar para a direita, nem para a esquerda. Porque se a gente for olhar, então, a gente fala assim, né, irmão Gerson? Não tem pessoas que ele olha mais como bom exemplo do que o bom exemplo, né?
Aí ele vê que uma pessoa caiu, mas quer cair também, quer fazer a mesma coisa, tem que estar convertido. Ele viu um mau exemplo e ele quer praticar o mau exemplo. Não, tem que ser Daniel. Daniel, ele não se contaminou. Daniel, ele foi exemplo para Mesaque e Sedaque, que era judeu. Os judeus que foram levados para o cativeiro para a Babilônia se inspiravam neles, via eles como homens de Deus. Então, irmão, não ceda ao pecado, não olhe para trás. Aqui está dizendo, sai do meio deles, né? Se você está vendo que aquela amizade não está edificando, só fala pornografia, só fala coisa que não convém, você não vai ficar inimigo dele, mas você vai se afastando. Já vai ser bem-aventurado o varão que não anda com você espiritual, nem na roda dos esclarecedores, mas o seu desejo, o seu prazer é meditar na lei do Senhor, dia e de noite. Será como uma árvore, irmão, plantada ao ribeiro as suas raízes, até no tempo da servidão, no tempo da dificuldade, ele prosperará. Porque Deus viu as obras dele. Deus viu que na pouca força dele, ele estava o quê? Se esforçando, plantando, evangelizando, fugindo da aparência do quê? Do mal. Uma coisa, irmão, que Jó tinha, né? O próprio Deus deu o testemunho de Jó, que era um homem reto e se desviava do quê? Do mal. E nós temos que aprender também nos desviar do quê? Do mal. Do mal. A Bíblia diz que quando você for tentado no diabo, não diga que você foi tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça que era o pecado, e o pecado que era o quê? A morte espiritual. A morte espiritual. Amém? Então nós precisamos aqui tomar posse dessa palavra. O Senhor falou que purificados, né? Vós os que levam ao tecido da casa do Senhor. Porque não vai sair apressadamente e nem alguns fugir, porque o Senhor irá diante de vós e será a tua retaguarda. Você sabe que o pecado nos vai se esconder? A Bíblia diz que toda a virada do quê? Do dia Deus ia e falava com Adão, conversava com eles, com Adão e Eva. Era uma comunhão muito boa entre ele e Deus. Mas aí a serpente veio e distorceu. Deus disse que o que eles comessem ele morreria. A serpente disse que não morreria, porque ele seria igual ao Criador, conheceria o bem e o mal. E aí a curiosidade entrou. Tem gente curiosa aí? Tem gente que você fala assim, quando você falava com você, ele liga 3 vezes para saber, a curiosidade tão grande, que ele nem espera a hora de a pessoa quer falar com ele. E aí, irmão, dessa vez que o Senhor vem, vai falar com Adão se escondeu. Adão ficou calado, porque ele já tinha pecado. Eva pecou, Eva pecou e ele pecou. Ô Adão, quem foi que lhe fez saber que você está nu? Porque, irmão, ele não tinha vontade, ele só conhecia o bem. Ele, foi a mulher que você me deu, a mulher disse que foi a serpente. Um ficou jogando para cima do outro. E aí veio a morte espiritual, que Deus teve que expulsar ele do jardim do Éden, botar lá o querubim para que ele não voltasse e comesse a árvore da vida eternamente. E aí o pecado entrou ali, irmão. O pecado Adão. Entendeu? Então, existe o pecado original, que esse não vai sair de nós, que é o pecado Adão. Quando a gente aceita o Senhor, lá em Romanos diz, considerai mortos ao pecado, o corpo mortificado. Quando você aceitar Jesus e buscar ele, fala de verdade, ele mortifica, mas o velho homem, o velador fica. Se você não vigiar, a qualquer momento ele pode despertar.
E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. A Bíblia fala também, lá no livro de Lucas 18, dever de orar e não desfalecer. Quem está entendendo? Nós oramos sempre para mortificar o nosso pensamento, o corpo do pecado, desviar, porque está considerado um corpo ao pecado e vivo para Cristo. É considerado tanto amor daí, vai ser duas naturezas. Existe duas naturezas dentro de nós que Gálatas fala: a luta contra a carne e contra o espírito. O que estiver mais alimentado vai vencer. O que estiver mais alimentado dentro de nós vai vencer cada um de nós. Né? Jesus disse: vigiai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. E você vai alimentar seu espírito como? Lendo a palavra, orando, congregando, se envolvendo com as coisas de Deus, se afastando das maus amizades. A Bíblia diz que o jugo desigual a gente não pode se unir com o jugo desigual com os ímpios. Você pode estar no seu trabalho, você falar com todo mundo e tudo, mas na vigilância. Na vigilância. E o jugo desigual, até como você Deus lhe dá a oportunidade de você ser jovem, por exemplo, e você casar com uma pessoa cristã, aí você vai casar com uma pessoa do ímpio. Não, ela não é evangélica, não, ela podia alguém se converter. Está mais fácil ela te levar para o mundo do que você levar para a igreja. É melhor que os dois estejam na mesma fé. Se a Bíblia diz para a gente não se ajudar com o grupo principal, porque um vai querer uma coisa, outro vai querer outro. Um que vai querer ir para a igreja, outro para o carnaval, outro para o forró. E aí? É bom quando os dois estão na mesma fé. Se tem casal aí, diga assim: obrigado, Jesus. Olha o olho dele, diz obrigado. Nós estamos na mesma fé. Isso é bom, irmão. Quando os dois estão na mesma fé. Quando os dois estão juntos, estão unidos, estão em unidade. Então aqui Deus estava mudando que eles se separassem, que eles saíssem do meio deles, que eles se santificassem, que se purificassem. E a alerta foi forte: vós que cuida, que leva os utensílios da casa do Senhor. Então o Senhor estava chamando ali para uma responsabilidade. E Deus hoje está chamando nós para um compromisso. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passou e Deus fez tudo novo. Diga aí, tudo novo. As coisas velhas ficou para lá, viu? Então vamos ficar de pé para fazer a oração. Amém, Deus. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Fecha teus olhos e diga assim: Senhor, eu preciso cada dia estar mais perto de Ti. Diga: Senhor, eu quero olhar sempre para frente, sempre para Ti. Diga: nessa noite, me fortalece o meu coração, cria em mim. Diga: cria em mim um coração puro e um espírito reto. Diga: não retire de mim. Diga: não retire de mim o Teu Santo Espírito. Diga: meu Deus, aproveita que eu abri o meu coração para Ti. Me enche da Tua presença, da Tua glória, do Teu poder. Cada dia eu quero algo novo. Eu sou templo, morada do Teu Espírito. Diga: Senhor, habita em mim, habita em mim, e me enche. Diga: me enche da Tua presença, da Tua glória, do Teu poder, da Tua virtude. Não diga nada, Senhor, neste momento, nós estamos aqui na Tua presença. Tu traz o alerta, Tu traz o despertamento para nós nos purificar, para não tocar em nada imundo, principalmente os que tocam nos utensílios, que levam os utensílios da Tua casa. Pai, o Senhor disse que nós não vamos sair fugindo, que nós não vamos sair também correndo, apressados, porque o Deus de Israel será a nossa retaguarda. Seja a retaguarda da Tua igreja, seja a retaguarda daqui de cada um de nós. Peleja por nós, peleja pelo Teu povo, assim como o Senhor ajudou Josafá. Deus veio nação contra eles, meu Pai, para que destruir aquela cidade. Mas ele orou, ele jejuou, ele convocou o santo jejum, meu Pai. E naquele momento, meu Senhor amado, o Senhor falou com ele que a peleja não seria dele, mas a peleja seria do Senhor. E mandou que ele colocasse em posição os levitas, e que os levitas começassem a louvar e adorar. E eles começaram a louvar, adorar, bendizer o Teu nome, meu Senhor. E o Senhor desbaratou o exército do inimigo. O Senhor desbaratou o exército do adversário, Pai amado, Pai querido, porque eles oraram, eles louvaram, eles adoraram, e através do louvor, o louvor chegou até a Ti. O louvor chegou até o Teu trono, e o Senhor desceu para pelejar por Israel. E ali Josafá disse em voz alta: creia no Senhor teu Deus, estarás seguro. E creia nos seus profetas, prosperarão. E grande foi o despojo, a vitória do seu Deus Israel. Então, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, por você ter falado conosco. Em nome de Jesus nós te oramos. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus. E em nome de Jesus. Bendiz a minha alma, Senhor. E tudo que há dentro de mim, bendiza Teu santo nome. E que não se esqueça de nenhum dos Teus benefícios. Porque eu darei ao Senhor por tanto benefício que temos feito. Invocaria o nome do Senhor. Tomarei o lugar da salvação. Aleluia, glória a Deus. E pagaremos votos da presença de todo o Teu povo, Senhor. Muito obrigado por falar conosco, falar com a Tua igreja. Em nome de Jesus nós te oramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E em nome de Jesus. Amém.